E será que Wandinha voltou bem? E na última quarta-feira chegou na Netflix a primeira parte da segunda temporada de Wandinha. E eu fiquei pensando depois que eu terminei essa primeira parte, será que a série voltou bem? Ou será que era só muita expectativa que não virou realidade? E aí eu vim fazer esse vídeo. Pra quem não sabe, a segunda parte da segunda temporada, que são os últimos 4 episódios, chega na Netflix em 3 de setembro. Bom, mas antes da gente falar se ela voltou boa ou não, o primeiro assunto que tem que ser falado é como Wandinha fez um extremo sucesso. Pra quem não lembra, a primeira temporada de Wandinha lançou em 2022. E a primeira temporada, ela surgiu como uma série que trazia a atriz Jenna Ortega para poder fazer parte do seu elenco. Tinha o Tim Burton, que era um nome muito forte, e o nome da família Addams. Mas se parar pra pensar, esses elementos em si não eram suficientes para você imaginar que a série faria tanto sucesso assim. Jenna Ortega, em 2022, ele estava no ano principal da atriz que ela mostrou para Hollywood porque ela merecia ter tanto sucesso. Afinal, ela no mesmo ano participou da franquia X, participando do que depois veio o Pearl e o Maxine, uma das grandes franquias de terror dos últimos anos. Ela participou do primeiro filme com um papel muito importante. No mesmo ano de 2022, ela fez Wandinha, que é o que estourou a carreira dela de vez, mostrando porque todo mundo deveria ter uma visão diferente pra atriz. E no mesmo ano, ela também fez a série Pânico, a volta da série Pânico pros cinemas, como um papel importantíssimo também. Então foi o ano de estouro dela, então não tem como falar como é hoje em dia. O que a Jenna Ortega faz hoje em dia, as pessoas têm um olhar diferente pela atriz. Na época, não era bem assim. Ela já estava começando a sua carreira, ela já fazia muitos papéis antes, mas ela estourou nesse ano, principalmente com o papel do Wandinha. Então era um nome que ele tinha um conhecimento, mas não era tão famoso. O Tim Burton é um diretor que tem um grande carinho para quem gosta de cinema, mas ele é um diretor que varia muito a qualidade dos seus filmes, então ele também não é um selo de qualidade. E a família Addams, que é uma marca gigantesca, quando você pensa como um todo, os últimos projetos antes de Wandinha tinham sido 2 filmes animados. Então mesmo a família Addams, que fez muito sucesso lá atrás, não tinha uma conversa com uma nova geração. Então você vê que são vários elementos que dão um potencial de um grande projeto, mas que não te garantem um grande projeto. Mas a série estourou. A série lançou em 2022 e se tornou uma das séries mais assistidas da história da Netflix. Por algum tempo ele foi a série mais assistida. O que ajudou muito a acontecer isso também foi a famosa dança da Wandinha, que depois que lançou a série, na hora que ela tá naquele baile, pegaram a cena e misturaram com a famosa música da Lady Gaga, e aí a partir daí se tornou aquela cena icônica. A cena virou tão icônica que a Lady Gaga, pra quem não sabe, está presente na segunda temporada de Wandinha. Ela ainda não apareceu, ela vai aparecer só na segunda parte, mas ela escreveu uma música original pra série, e ela também que vai ser lançada ainda, e a musicista, a atriz premiada em todos os lugares, Lady Gaga, também está na série com uma professora que vai aparecer na segunda parte. E esse sucesso absurdo, por tudo que envolve esse universo, a série foi renovada. Então tem que ser falado isso. A série obviamente iria ser renovada com o sucesso que ela fez, e foi isso que aconteceu, um sucesso absurdo. Mas aí já era uma certa estranheza. Wandinha não é uma série tão difícil de se fazer. E a primeira temporada foi em 2022. A segunda temporada está lançando em 2025. Se parar pra pensar, é muito tempo de uma temporada para outra. Você não precisa de tanto tempo para gravar uma série como Wandinha. E mais do que isso, é uma série que, se você parar pra pensar, fazia sentido ela sair o mais próximo próximo da primeira temporada, porque assim você pegaria o público que está no hype da série. Bom, demorou. E demorou muito, e isso acaba gerando por alguns motivos. As expectativas altas se criaram, obviamente, para Wandinha, mas principalmente problemas de bastidores. Pra quem não sabe, Wandinha teve muito problema de bastidor da primeira pra segunda temporada, envolvendo seu ator principal, que teve alguns problemas com a justiça. Você também teve a Wandinha, que é a Jenna Ortega, tendo problemas de bastidores, onde primeiro ela falou que ela não ia voltar, depois ela falou que ia voltar, depois teve críticas onde ela falou que os roteiristas como um todo da série não estavam fazendo um bom trabalho e ela queria ter o comando sobre isso. Então os bastidores da primeira pra segunda temporada foram muito turbulentos, inclusive por isso
isso que eu tinha medo que a segunda temporada fosse ruim. Porque mesmo que a Jenna Ortega esteja fazendo a coisa certa de eu quero o melhor roteiro pro meu projeto, eu sou a cara do projeto e eu quero ver isso nem sempre é muito bem visto internamente por outros atores. Parece um estrelismo pra muita gente. Então isso também gera um polêmica. Então os bastidores de Vandinha segunda temporada foram bem turbulentos, por causa de atores com problemas na justiça, e por causa principalmente da Jenna Ortega querendo ter um comando total desse universo, já que ela é a cara do universo, querendo ganhar mais notoriedade, ganhando mais dinheiro em cima, e gerou uma certa polêmica. E mesmo assim, para os fãs que não sabem disso, a expectativa continua alta. É a segunda temporada de uma série que fez um extremo sucesso. E aí ela chegou. E pra mim, eu acho que a grande surpresa dessa volta, e que fez eu ficar muito empolgado, foi a maior participação da família Addams como um todo. Porque na primeira temporada, eu amo o primeiro episódio, eu amo a temporada, eu acho que é muito boa, muito bem feito. Entenderam a essência da família Addams, de como tem que ser o universo deles, mas é inegável. A família Addams é a alma de tudo. A Vandinha, ela é meio que um ponto dentro da família. A família como um todo, com a sua sintonia, é o que faz eles terem a magia e o sucesso que eles fizeram. Então a primeira temporada, mesmo que ela seja muito boa, ela tem um problema de não ter a família Addams, ou ter muito pouco, mesmo ele tendo uma participação muito importante na resolução da temporada. Na segunda, eles colocaram a família Addams. Então o Gomes, o Festo, o tio Chico, a Mortícia, Feioso, a própria Vandinha, são personagens que você consegue ter uma participação melhor. E pra mim, eu acho que a alma desses 4 primeiros episódios estão todos ali, colocando a avó da família, mencionando a Ofélia já nessa primeira parte. São vários elementos que você vai vendo na segunda temporada que acabam fazendo com que ela tenha uma nova dinâmica. E é uma dinâmica muito boa. A família Addams dá completamente um novo ar para essa temporada. Eles melhoram a questão da comédia, da dinâmica entre eles, da relação entre eles, porque os atores que fazem a família Addams são muito bons também. Eles conseguem entregar muito bem essa dinâmica que é necessária. Porque não parece que a segunda temporada de Família Addams é só uma continuação genérica de Vandinha. Não, parece que tá saindo. Parece que a série tá deixando de ser Vandinha e tá virando Família Addams. Isso é muito interessante, principalmente para a personagem principal. Claro, nem todos os arcos funcionam muito bem. O arco do Feioso, por exemplo, não é tão bom com o Zumbi. Mesmo que o Zumbi tenha uma participação importante pro final do primeiro arco, dos primeiros 4 episódios, eu ainda acho que não é tão bom o arco dele. Mas de modo geral, colocar mais a família Addams, você desenvolve mais a Vandinha, você coloca eles mais próximos da escola e você coloca o elemento principal desse universo, que é a família Addams. Eu esqueci de falar da mãozinha, mas a mãozinha também faz parte da família. Então acho que aí que está a alma e que faz funcionar perfeitamente bem os 4 primeiros episódios dessa segunda temporada. Se não são os melhores narrativamente, eles são os melhores em questão de dinamismo, de dinâmica de personagem, de relação entre eles, de desenvolvimento de uma coisa nova para a série. Trazer ela para um novo patamar. Trazer ela para um patamar de, olha, não é só mais uma continuação de uma história genérica. Não, é uma continuação pensando no futuro, talvez até em spin-offs. Mas uma coisa é inegável, se por um lado a série dá muito mais espaço para a família Addams, coloca eles no holofote principal e mostra por que eles são o motivo desse universo existir, por outro, quem cativou a primeira temporada, quem é espectador novo, gostou muito da Enid, gostou muito da escola, gostou muito desses elementos, e aí é que entra a segunda parte que não é tão boa, a segunda parte que envolve eles meio que deixaram de lado tudo que a primeira temporada foi apresentado em relação à escola, alguns personagens e até alguns desenvolvimentos, como o Ajax com a Enid. Você pode ver que eles perderam muito espaço aqui. E inclusive querem introduzir novos personagens da escola, algo que eu acho legal, mas você percebe que outros perdem espaço. A própria Bianca está tendo uma participação muito importante no desenvolvimento da série, e ao mesmo tempo parece que ela não está muito lá. Isso acontece muito pela escolha de colocar 6 personagens novos da família Addams e meio que esquecer quem tá de lado. Então esse é um problema. Pra quem gosta da Enid, pra quem gosta, por exemplo, do Ajax, agora você tem o Bruno, que é o novo namorado da Enid, você tem a menina nova que persegue a Vandinha. Esses elementos acabam tirando um pouco da alma da escola. E isso eu vejo como um problema. A escola tem que ser um personagem importante aqui. Desde a primeira temporada, tudo que acaba acontecendo acontece pela escola. E isso é um problema. A escola merecia mais espaço. Os nossos personagens merecem mais desenvolvimento. Algo que eu acho difícil ter na segunda parte. Porque essa primeira parte, você pode ver que eles apresentam um conflito, apresentam os principais conflitos da temporada que vão ser desenvolvidos e apresentam os personagens que vão ser desenvolvidos. Essa segunda metade, os últimos 4 episódios, a tendência é que os 2 próximos episódios você já pode desenvolver um pouco mais essas narrativas que já foram apresentadas.
temporadas. E os 2 últimos sejam para concluir. Quem espera que na segunda metade outros personagens tenham mais espaço, não vai acontecer. O máximo que eles vão desenvolver um pouco mais é o Ajax com a Enid e com o Bruno. E eu acho que não vai se desenvolver muito isso. Vai ser mais a Enid e o Bruno como um casal a partir de agora. De resto, vai ser a família Addams. Então, pra quem gosta desses personagens novos, pode ser um problema. Eles não estão ruins, eles não estão mal utilizados, não estão mal trabalhados, mas é inegável, eles foram jogados de lado. E aí chegou a hora de concluir o vídeo com 2 perguntas. Primeiro, a primeira parte te empolgou? E a segunda, ficou empolgado para ver a segunda metade? Bom, primeiro, essa primeira parte empolgou. Pra mim, ela foi uma primeira parte boa. Não foi excelente, não foi maravilhosa, mas ela foi boa e ela mostrou pra mim por que Wandinha tinha que ter mais do que a primeira temporada. Porque tem um universo rico e interessante que, se bem desenvolvido, pode ter séries infinito, inclusive pode até ter spin-offs envolvendo outros membros da família. Empolga pra segunda metade? Pra mim, ele empolga. Ele empolga porque é uma série divertida, mas não é aquela empolgação de eu preciso ver semana que vem. É aquela empolgação de quando lançar eu vou ver e eu sei que eu vou me divertir e vai ser isso. Então é uma série que ela prova que ela não é a melhor série do mundo, mas ela é excelente para passar o tempo. Voltou bem sim a segunda temporada de Wandinha. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha de Wandinha? O que você achou da volta da série? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.